Olá, tudo bem? No De Bem com Você de hoje vamos falar sobre uma condição que afeta a respiração e a qualidade de vida de milhões de pessoas, a asma. Apesar de comum, ainda há muitas dúvidas sobre o que é a doença, qual a origem e como identificar os sintomas. No estúdio, eu recebo o Dr. Paulo César Ribeiro de Carvalho, que vai nos ajudar a entender melhor essa condição e principalmente, né, gente, como lidar com ela. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E claro, né, gente, eu também não posso de deixar aqui a nossa gratidão à Ana Furtado, que fica aqui, ó, do meu ladinho, com a tradução em Libras de mais esse De Bem com Você. Obrigada, Ana. Doutor, para a gente começar, vamos explicar o que é a asma exatamente e como ela afeta o nosso sistema respiratório. Tá. A asma brônquica, ou popularmente conhecida como bronquite, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, então essa definição é importante porque, em tese, é uma doença que tem um curso crônico e a gente normalmente não considera a possibilidade de cura para a doença. Sabe-se que ela pode ser controlada e até hoje admite-se que ela possa entrar em remissão. É uma doença extremamente comum, uma das mais comuns da humanidade, afetando em torno de 10% da população mundial. E ela causa uma inflamação nas vias aéreas inferiores, né, nos brônquios, né, na árvore brônquica, causando sintomas, alguns clássicos, né, como falta de ar, chiado, tosse, sensação de aperto no peito, e outros não tanto, né. Então, é uma doença que as pessoas têm que entender que, por ter um curso crônico, elas têm que cuidar por toda a vida. Perfeito. Seria até a minha próxima pergunta aqui, quais são os principais sintomas? Mas aí você já respondeu, além desse chiado, esse cansaço, existe algum outro sintoma, principalmente os pais que devem ficar atentos? Depende muito da faixa etária, né? A asma é uma doença que comumente começa na infância, mas pode surgir na idade adulta. E às vezes se expressa por uma dificuldade em realizar determinado exercício, a criança começa a correr, começa a tossir, ela às vezes acorda no meio da noite com um quadro de tosse, nem sempre um quadro de falta de ar, sibilância. Então a tosse ela pode ter um equivalente de asma e tem que chamar a atenção dos pais ou mesmo da pessoa quando se torna adulta. Sim, essa seria também uma das perguntas, porque já que geralmente é mais comum a gente escutar crianças com asma, mas mesmo adulto que nunca teve asma a vida inteira, pode chegar lá na vida adulta e desencadear a doença. Então, didaticamente, a asma é dividida em dois tipos, né? Uma asma que começa na infância, que caracteristicamente reduz ou desaparece ao longo da adolescência, e volta na idade adulta conforme o estilo de vida da pessoa. E existe a asma que surge na idade adulta, tá? Então, muitas vezes porque as pessoas têm uma certa dificuldade em fazer o diagnóstico, porque muitas vezes o sintoma é exclusivamente tosse e, infelizmente, começa a tratar a tosse sem saber a causa, usando medicamentos que não resolvem nada, e até você fazer o diagnóstico leva-se um tempo considerável. Muitas vezes toma um xarope aí por conta própria e não pode, né, doutor? Não deve porque a tosse é um sintoma, né? Existem mais de 50 causas diferentes de tosse. Então, diante de um quadro de tosse, o correto é você procurar um colega, um médico, que vai fazer uma investigação da causa específica para, uma vez identificada a doença, a tosse vai, ao longo do tempo, desaparecer. Entendi, doutor. E o que pode, quais são os fatores que podem desencadear uma asma, o surgimento da asma ou piorar a situação para quem já tem? Também, didaticamente, eles são divididos em fatores hereditários, né, de origem genética, principalmente as alergias, né, que são fatores intrínsecos a cada pessoa, e fatores ambientais, principalmente como tempo seco, tempo frio, poluição, contato com ácaro, contato com poeira, contato com fumaça, convívio com fumante ou o próprio fumante, ele tem mais chance de ter os gatilhos que vão desencadear os sintomas das crises, né? Então é uma doença que tem um enorme impacto, tanto ambiental, onde a pessoa mora, quanto o impacto no seu domicílio e o impacto no seu local de trabalho. Então tudo isso tem que ser pesquisado quando você está diante de uma pessoa com diagnóstico ou de uma provável asma brônquica. Entendi, doutor. E já que a gente está falando de asma, existem outras doenças respiratórias também que muitas vezes são confundidas até com a própria asma, que é a rinite, enfim, bronquite. Então, como diferenciar essas situações? Então, a rinite seria uma comorbidade, né? Seria uma doença que vem associada à asma, acredita-se até que faça parte da mesma doença, né? Rinite, sinusite e asma podem fazer parte da mesma doença. É importante que se
trate a rinite, né, que o ar, ao penetrar no nosso corpo, ele passa pelas fossas nasais, porque ele tem que ser preparado para chegar aos pulmões, né? E a bronquite, na verdade, é um termo popular que se usa para a mesma doença que a asma brônquica. Então, quando você faz um diagnóstico de asma, você tem que realmente buscar as comorbidades, ou seja, as doenças que vêm junto, que necessitam de um tratamento específico e que o seu controle, como a rinite que você citou, ajudará no controle da asma. Outras doenças são sinusite crônica, polipose nasal, refluxo gastroesofágico, entre outras. Tá certo. E dá pra gente falar um pouquinho sobre os sintomas dessas outras doenças que muitas vezes são confundidas com a asma? Sim, a rinite, que é uma doença que vem junto, né, a comorbidade da congestão nasal, espirro, uma secreção clara, coceira no nariz, a pessoa tem uma tendência a respirar mais pela boca. Quando complica com uma sinusite, você costuma ter um pouco de dor na face, sensação de um gotejamento pós-nasal, um pigarrinho, né? O refluxo, que é uma doença também relativamente comum, a pessoa tem uma sensação de queimação, geralmente ao deitar ou após as refeições, costuma piorar durante a noite. Então, na pesquisa, na anamnese de um paciente com asma, obrigatoriamente nós temos que fazer a identificação de alguns fatores desencadeantes. Por exemplo, se você tem, só para citar um caso interessante, você tem glaucoma, usa um colírio com beta-bloqueador. Isso pode também acelerar ou desencadear um quadro de asma, né? Então, são vários detalhes que têm que ser procurados na anamnese de um paciente asmático. Sim, sempre procurar um especialista. Nada de querer se medicar, que a gente já falou aqui, mas é importante reforçar. Preferencialmente um colega especialista, um pneumologista, um alergista, sempre contando com o apoio de alguns especialistas como otorrino, gastros, né? Então, é importante que o médico ele saiba dos seus limites e encaminhe, quando houver necessidade, um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado, já que nós estamos diante de uma doença crônica potencialmente fatal. Poucas pessoas talvez saibam, mas a asma, infelizmente, ela pode levar a óbito do paciente quando ele está mal controlado. Por isso que, no caso de qualquer sintoma ou qualquer dúvida, procure especialista. É sempre importante a gente reforçar aqui. Bom, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamentos, uso de bombinhas, que são muito famosas, medicamentos e o que fazer durante uma crise de asma. Você sabe como que deve se comportar? Então você também vai conferir, além de todas essas dicas, uma reportagem da Dani Rivas, que foi até uma universidade aqui de São José dos Campos, que realiza atividades para quem sofre com asma. Então fica com a gente que o De Bem com Você volta já já. Estamos de volta, hoje o assunto é asma. No primeiro bloco, nós entendemos melhor o que é essa condição. E antes de continuar o bate-papo aqui no estúdio com o Dr. Paulo, eu te convido agora para conhecer a iniciativa de uma universidade que oferece tratamentos especializados para asmáticos. A reportagem é da Dani Rivas, com imagens do Périx Rizzi. Doutor, vamos conferir? Sim. Tá aqui, ó. E aí, minha gente, tudo certinho? Olha, provavelmente você conhece alguém que tem asma, né? E tem gente que tem pavor só de ouvir essa frase, porque o negócio é sério, viu? Para vocês terem uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, há pelo menos 20 milhões de brasileiros que sofrem com a doença. E hoje eu tô aqui nesse lugar bonito, né? Numa universidade de São José dos Campos, e eles realizam um trabalho social muito interessante com asmáticos. E é claro que a gente vai conferir. E ao chegarmos, já encontramos com a dona Rosângela na ativa. Teve esteira e exercícios próprios para respiração. E dá canseira, mas quem disse que ela quer ir embora? Eu sou asmática, então eu tinha muita crise. Ultimamente, não vou dizer que eu não tenho, mas estou bem melhor, viu? Dá mais confiança também. E eu fiquei sabendo que a senhora não quer ter alta, é verdade? É como a professora, quando ela fala assim, eu vou dar alta para a dona Rosângela. Estou ótima, não tenho crise. Bastou ela falar, pronto. Eu apareço aqui, ela fala, eu pensei da alta e voltou a crise. Também colocar em prática os exercícios que eles fazem aqui na casa da senhora, né? Tem que pôr em prática, usar as bombinhas que eu uso. E aqui é muito bom o exercício que eu faço aqui, né? E outra, encontrar a professora e esses alunos não tem coisa melhor. Eu acho que é isso que dá um vigor, sabe, para mim
a asma ficar meio de lado e eu ficar melhor, né? A dona Rosângela faz parte de um programa de reabilitação pulmonar desta instituição de ensino superior. O projeto é portas abertas ao SUS e à rede particular. No entanto, é necessário um encaminhamento médico. A Alessandra é coordenadora do curso de fisioterapia e ela explica pra gente que os exercícios são montados a dedo, de acordo com as necessidades de cada paciente, pois os asmáticos precisam ter cautela e não exagerar na força. É importante que pessoas asmáticas tenham cuidados com relação à intensidade. Exercícios muito intensos, como corridas intensas ou outros esportes em ambientes muito frios, podem desencadear a crise. Além disso, é importante observar esportes como a natação, que, embora bem-vindos como atividade física, exigem a presença do paciente numa piscina, e essa piscina não pode ser muito colorada para que evite desencadear novas crises no paciente asmático. No caso de uma crise, assim, tem ali um exercício que seja chave para que a pessoa ela consiga se sentir bem ali imediatamente? Tem. Existe um exercício que a gente chama de respiração com os lábios semicerrados, que na verdade é o paciente soltar o ar fazendo um leve bico e ficar na posição sentada com o tronco inclinado para frente. Então, sentar, inclinar o tronco e soltar o ar fazendo bico pode aliviar a crise até que ele possa procurar uma consulta médica para o atendimento pertinente à crise dele. E depois de mais ou menos 6 meses, quando os pacientes conseguem, digamos assim, caminhar sozinhos e têm consciência dos exercícios e da respiração, eles são liberados para que outros cheguem por aqui. E novas histórias e amizades, como a da dona Rosângela e da Alessandra, possam ser escritas. Muito bom, obrigada, Dani. E que amizade bonita, né, da dona Rosângela. Doutora, ela até comentou, né, que ela fica muito mais animada. Todo asmático, toda pessoa que sofre com asma deve praticar atividades físicas? Sim, porque é uma forma de você melhorar o seu condicionamento físico, né? Às vezes a falta de ar do mau condicionamento físico pode confundir com o sintoma da asma. O exercício, quando praticado por uma pessoa que não está muito bem controlada, pode ser um fator desencadeante para as crises. Entendi. Então, a atividade física feita de modo regular e, se possível, sob supervisão, ela é muito importante, faz parte do tratamento de qualquer paciente asmático ou um paciente que tem uma doença respiratória crônica, né? E existe, inclusive, a asma que ela só é induzida pelo exercício. E aí você tem que fazer um teste com o paciente em exercício para que você identifique a queda de função pulmonar, que só acontece durante a prática do exercício físico, né? Olha só. Então, o exercício faz parte do tratamento de um paciente asmático. Que bacana. Exercício físico faz bem em toda a época da vida, né? Para qualquer tipo de pessoa, principalmente quando estamos sem nenhuma doença, melhor ainda para prevenir, né, doutor? Doutor, e uma dúvida muito frequente é em relação às bombinhas, as famosas bombinhas. Algumas pessoas têm medo dessa bombinha causar dependência. Isso pode acontecer? E quais os cuidados com esse tipo de equipamento? Sim. A bombinha nada mais é do que uma forma de você administrar medicamentos por via inalatória, indo direto ao pulmão, que é o órgão em que está mais afetado pela doença, né? O que houve que ao longo do tempo houve uma mudança muito significativa do efeito das medicações, que no passado distante ele somente aliviava o sintoma momentaneamente, só continha um broncodilatador de curta ação. E hoje em dia nós utilizamos de 1 a 3 medicamentos que se associam nos dispositivos inalatórios, que eles vão, aí sim, quando bem indicados, bem administrados, porque tem uma técnica própria para o seu uso, o paciente tem que ser esclarecido e incentivado que ele use da maneira correta, ele vai usar a medicação nos horários pré-definidos, né? Saber exatamente se há necessidade de aumentar a sua dose em caso de piora momentânea dos seus sintomas, sem a necessidade de estar usando um outro dispositivo inalatório. A dose é 1000 vezes menor do que a dose oral, então o medicamento geralmente, tomados os cuidados necessários, só tem efeito sobre o pulmão, não tem efeito para o corpo todo da pessoa, e tem que ser revisto pontualmente, porque como é uma doença crônica, ela pode piorar durante o inverno, melhorar durante o verão. Então nós não aconselhamos que esse medicamento seja usado continuamente sem uma revisão médica periódica. Importante essa informação. E quando a gente fala em asma, é muito comum ouvir o paciente falando assim, medicação de controle e medicação de alívio. Explica pra gente, por favor, essas duas condições. Existe o medicamento de manutenção, que ele tem que ser usado independente do sintoma. O paciente tem que entender
que a asma, como outras doenças, como hipertensão arterial e diabetes, elas necessitam de um tratamento farmacológico e não farmacológico contínuo, mesmo que você não tenha nenhum sintoma. O fato de não ter sintoma só quer dizer que houve uma melhora funcional da doença, mas a doença que está presente tem que ser tratada continuamente. Quando há uma piora momentânea do seu sintoma, seja tosse ou falta de ar, você pode ajustar a medicação usando doses maiores do que habitual, mas se isso persistir, o seu médico assistente deve ser comunicado para tentar identificar qual foi o fator causal dessa descompensação pontual para estar revendo o seu tratamento e o que causou essa piora momentânea. Ah, perfeito. Na reportagem, a gente acompanhou uma dica de respiração no momento de uma crise, né? Só que eu confesso que eu nunca vi nenhuma pessoa assim tão próxima ter uma crise de asma do meu lado. Mas caso isso aconteça, como que as pessoas que estão ali no entorno devem fazer para ajudar? Principalmente crianças, né? Porque crianças com crise de asma devem assustar bastante quem está ali. Quais as medidas, né? Como que a gente pode fazer para minimizar esse quadro? Primeiro você certificar que realmente está diante de uma piora da asma, né? O sintoma falta de ar, ele pode ser comum a outras doenças, e sempre ter à disposição o seu medicamento de uso contínuo, habitual, para que você aumente a dose momentaneamente, para você ter um efeito imediato, e caso isso não aconteça, considerar a necessidade de uso de uma medicação de urgência, um pronto-socorro, para estar fazendo uma avaliação um pouco mais detalhada, com exame físico, exame de imagem, exames laboratoriais que podem ser necessários. Uma crise de asma, geralmente ela vem acompanhada de falta de ar? Geralmente isso muitas vezes acontece durante o período noturno, né? O paciente às vezes passa bem durante o dia e dá uma piora durante o sono e a pessoa acorda com falta de ar. É sempre importante diferenciar da crise de falta de ar de uma doença cardíaca, né? Às vezes existe até um termo que nós chamamos de asma cardíaca, que o tratamento é completamente diferente. Então o paciente tem sempre que relatar para o médico, numa emergência, se ele é portador de alguma doença crônica, cardíaca no caso, para que ele não fique tratando somente com medicamentos broncodilatadores, anti-inflamatórios, sem corrigir a causa básica, que seria uma descompensação da sua doença cardíaca crônica. Entendi, doutor. E quando não tratada, pode desencadear outras doenças também? Então, a asma ela é potencialmente fatal. Se você não trata corretamente, você vai ter uma perda funcional precoce, né? Então, nós vamos perdendo função pulmonar de uma maneira própria do nosso envelhecimento a partir de 40 anos de idade. Se você é um asmático mal controlado, sua perda funcional vai ser maior do que de uma pessoa normal, principalmente se além de asmático você for fumante. Então nós temos sempre que identificar esse paciente que tem asma e que consome medicamentos, drogas inalatórias, né? Cigarro eletrônico, entre outras drogas, para que você esclareça que se ele é asmático e ainda fuma, a sua perda funcional vai ser muito mais acelerada do que uma pessoa normal e com certeza a chance de recuperação e de um potencial controle da doença vai ser cada vez menor. Perfeito. Nós conversamos aqui nos bastidores, a gente estava até falando sobre outros tipos de doença que às vezes aquela situação, o ambiente influencia, o ar é mais puro, mas o asmático, a pessoa que tem asma, quando ela vai viajar, ela deve ficar atenta ao local que ela vai viajar ou não influencia em nada? O local, né, em relação à temperatura, umidade do ar, mas principalmente ao ambiente em que ela vai ficar. Então é comum, por exemplo, as pessoas saírem de São José dos Campos e, por exemplo, o litoral, que teoricamente tinha um ar bom, mas ela ficar num apartamento cheio de mofo, e aí o mofo pode ser um fator desencadeante e a pessoa que estava bem controlada aqui ter uma crise de asma ao chegar ao litoral. Então, precisa ficar atento também aí na hora de escolher o destino, né? Sim. Ótimas dicas, doutor. No próximo bloco, nós vamos trazer dicas de prevenção, mudanças de ambiente, alimentação e outras estratégias para garantir mais qualidade de vida a quem convive com a asma. Então, fica por aí que a gente já volta. Estamos de volta e nesse último bloco do De Bem com Você, o papo continua com o Dr. Paulo César. Agora o foco é prevenção e qualidade de vida. Afinal, quem tem asma pode sim levar uma vida ativa, saudável e tranquila com os devidos cuidados, não é mesmo, doutor? Sim. O asmático, ele tem uma característica que cada um tem uma asma diferente do outro, né? Então você tem que realmente praticar uma medicina muito personalizada, identificar
na vida daquela pessoa quais são os fatores desencadeantes ao longo da vida, né? Se tem relação com o ambiente em que ela vive, a sua residência, se na sua casa tem carpete, tem cortina, se tem muito poeira, se tem animais, principalmente gato, evitar o contato muito próximo, se tem algum fumante, para você não fumar no mesmo ambiente, observar sempre como que é o seu ambiente de trabalho, dependendo do que você tem em contato no trabalho, se tem alguns fatores encadeantes relacionados à ocupação que a pessoa tem. Incentivar ao máximo que a pessoa pratique atividade física, incentivar que isso seja feito de maneira regular, né? Procurar entender que a asma é uma doença que varia ao longo do tempo, a sua apresentação, e você deve fazer realmente um ajuste, preferencialmente antes do inverno, no outono, sabendo se há necessidade de aumentar o seu medicamento de uso contínuo, e quando o inverno termina e vem a primavera e o verão. Pode ser que você consiga reduzir o medicamento. Apesar de serem medicamentos muito seguros, você deve fazer um ajuste para que você não gere um custo desnecessário para a pessoa e não ficar usando a medicação numa dose além do que seja necessário, né? Então, nesses momentos do ano, o paciente deve ser necessariamente reavaliado para que seja feito um ajuste um pouco mais fino no seu tratamento farmacológico. Doutor Paulo, e a alimentação? Tem algum fator que pode piorar a situação de uma pessoa que sofre com asma? Algum tipo de alimento que deve ser evitado? Você tem que ficar atento se existe alguma alergia alimentar, né, que pode desencadear algum sintoma respiratório. Você tem que observar se tem alguma relação com a deglutição e com a potencial refluxo gastroesofágico, que aí não é do alimento em si, mas do momento e da forma como ele deglute, ele pode estar aspirando parte desse alimento, né? E sempre dá preferência a alimentos mais saudáveis, bem equilibrados, que a pessoa realmente obtenha da alimentação uma forma de prevenção de viroses, de doenças em geral infecciosas. Perfeito. Você começou a falar aqui no comecinho desse bloco sobre a questão de carpetes, ursos de pelúcia, cortina, e a gente escuta o tempo todo que esses são os principais inimigos da pessoa que tem asma. E realmente, quem tem asma tem que tirar tudo isso de dentro de casa? Sendo uma asma de origem alérgica, né, você tem que fazer realmente uma busca de fatores encadeantes dentro de casa, e se a alergia for esse fator, colocar uma capa no colchão, trocar as roupas semanalmente, colocar uma capa no travesseiro, evitar ao máximo tapete, cortina, fazer uma boa higiene da sua casa, evitar produtos que sejam muito irritantes na limpeza da sua casa diária, né? Então, esses fatores eles têm que ser procurados, identificados e evitados para que a doença não fique ciclicamente se manifestando e impactando muito no controle da doença. Ótimo. Doutor, as crianças, na escola, quais os principais cuidados dentro do ambiente escolar? Porque a gente já sabe, em casa, você já falou que tem que evitar tudo isso, mas e no ambiente escolar? E também vale a gente alertar os professores. Como que eles podem observar ali uma crise e como que eles devem agir se isso acontecer, né, de fato? No ambiente escolar, né, das crianças, o principal fator desencadeante realmente são as viroses, são muito comuns em crianças nessa época, né? Então, as crianças devem realmente identificar precocemente algum quadro viral, né? Se tiverem num ambiente que tenha muita areia, etc. e tal, também evitar um pouco. Importante que os professores saibam que aquela criança é asmática e faz uso regular de algum medicamento inalatório. E desde que haja um plano de ação, uma autorização da família, eventualmente usar uma dose a mais quando for necessário, e percebendo que existe algum sintoma mais frequente e intenso, realmente orientar a família a rever o tratamento de uso contínuo com o seu médico. E quando a gente fala em diagnóstico, quais são os principais exames que vocês realizam para chegar nesse diagnóstico? Olha, realmente a pessoa tem asma. A asma, como é uma doença das vias aéreas inferiores, né, do brônquio, muitas vezes o exame de imagem, radiografia ou tomografia não trazem muito auxílio no diagnóstico da doença. O diagnóstico se fundamenta muito na história da pessoa, na história familiar, outras pessoas da família com doenças alérgicas, e muito importante a realização de um exame chamado espirometria ou prova de função pulmonar, que é realizada para diagnóstico da doença e avaliar sua resposta ao bronquidilatador, visando um potencial controle futuro da doença. Então, esse exame deve ser realizado regularmente, é um exame que para nós é de fundamental importância, e existem outros exames mais específicos, né, como a detecção do óxido nítrico exalado, outros exames mais específicos, mas o mais importante realmente é a história, exame físico, exame laboratorial,
com pistas para alergia como doença subjacente e a medida da função pulmonar, que nós consideramos um exame vital para diagnóstico e para controle da doença. Doutor Paulo, a gente sempre fala aqui que prevenir é muito melhor do que tratar. Então, uma pessoa que de repente não tem o histórico de asma na família, mas ela quer fazer um exame preventivo, ela pode procurar um médico? Eu posso fazer esses exames também mesmo sem nenhum sintoma, como um tratamento preventivo? Sim, porque são exames tão simples, né? A consulta com a espirometria são eventos que não envolvem qualquer tipo de risco, né? É feito por protocolo, aplicação de um broncodilatador após a fase inicial, mas é uma dose baixa, bem segura, né? E às vezes você vai descobrir que tem uma doença que você estava tratando de uma forma diferente, não estava dando a devida importância. Às vezes a pessoa tem uma tosse crônica e acha que é um resfriado que não cura, ou então, muito popularmente chamam de tosse alérgica, né, que é um termo que nós não costumamos usar, e você faz uma avaliação específica, diagnostica a asma, aquela tosse alérgica, ela desaparece, né? Então, são exames muito simples, um diagnóstico não é complicado. Vale a pena, né? Com certeza. Checar. Doutor, e para a gente concluir, e por fim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando esse programa, que tem asma ou que algum familiar ali sofre com asma, né? Que dá para levar uma vida assim, com qualidade de vida, saúde, bem-estar, mas fazendo o tratamento correto. Sim, aceitar que a asma, apesar de uma doença crônica e classicamente sem cura, né, é uma doença potencialmente controlável que pode ter sua remissão. Ela não vai impactar em nada na sua vida se você tiver o cuidado de tratar corretamente, né? Perceber que cada um tem uma doença diferente do outro, então não adianta você ficar usando o remédio do outro, você tem que seguir o seu próprio tratamento, buscar uma vida mais saudável que puder, atenção ao seu ambiente, domicílio, ambiente e trabalho, tentar ter uma vida muito saudável, procurar identificar se tem condições associadas à asma que estão mantendo aquela doença ativa, então avaliar como é que está a sua respiração nasal, avaliar a sua digestão, avaliar fatores até emocionais, às vezes fatores emocionais também impactam na presença dos sintomas que muitas vezes confundem ou desencadeiam as crises, né? E aceitar que a doença, apesar de crônica, ela pode impactar muito pouco na sua vida, desde que você a aceite e a trate de uma maneira contínua. Perfeito, doutor Paulo, muito obrigada pela participação e as dicas tão valiosas, né? E você que acompanhou a gente até agora, que está aí em casa, lembre-se, com o acompanhamento certo, é possível conviver com a asma de forma leve e segura. Falamos isso daqui o tempo todo. E você já segue a TV Câmara? Se não, acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais, @TV Câmara SJC. Eu te encontro na próxima semana. Até lá!